Boa tarde, pessoal. Direito Tributário, turma do oitavo semestre. Conforme foi pedido, eu vou gravar a aula referente ao dia 14, certo, de maio de 2020. Aula de ontem que deu problema em virtude da internet. Então, pessoal, vamos dar sequência à nossa aula. Eu já iniciei com vocês fazer relembrar tudo que foi dado. Nós começamos tudo, pessoal, com obrigação tributária. Primeiro dia nós fizemos um resumo de Direito Tributário 1. Resumimos aí as espécies de tributo, competência, certo? Resumimos aí, certo? Questão das imunidades, dos princípios, e aí começamos a tratar de obrigação tributária, principal e acessória. Depois, pessoal, dentro da obrigação tributária, tratamos das espécies de obrigação tributária, elementos da obrigação tributária, solidariedade, domicílio tributário, da responsabilidade tributária. Tratamos do lançamento, da suspensão do crédito tributário, certo? Iniciamos, pessoal, da extinção do crédito tributário. Tranquilo? Nós já demos com relação à extinção o pagamento e a compensação. Então vamos iniciar com aquele velho esquema que eu disse para vocês. Tudo inicia, pessoal, com a hipossidência, que é a situação abstrata prevista em lei. Quando você concretiza aquilo que está previsto na lei tributária, na lei que cria as espécies tributárias, certo? Ali é fato gerador, certo? Com a incumbência do fato gerador, surge a obrigação tributária. Falei para vocês e cobrei na primeira avaliação que somente a obrigação tributária não surge, certo, a obrigação de pagar o tributo ainda. Iniciou a obrigação tributária, mas a obrigação de pagar o tributo ainda não. Isso só vai acontecer após o lançamento. E aí nós vimos as espécies de lançamento, de ofício, declaração, tranquilo, pessoal? Homologação. E disse também que após o lançamento, no lançamento é identificado o sujeito passivo, o ativo, o fato gerador, certo? Aquilo está na lei, que a lei que cria o tributo especifica o sujeito ativo, fato passivo, fato gerador, base de cálculo, certo? Hipótese, isenções, data de pagamento. É com o lançamento que concretiza aquilo que está na lei. Não, com o lançamento, o fisco vai identificar quem é o sujeito passivo, qual é o tributo está sendo, certo? Qual o fato gerador está sendo tributado, que espécie de tributo, qual o valor do tributo a ser pago, certo? Qual é a data do pagamento, ou seja, é com o lançamento que concretiza aquilo que está disposto na lei. E aí nós já tratamos de lançamento. Depois que ocorre o lançamento, o sujeito passivo, contribuinte ou responsável é notificado para pagar. E aí, se ele não quiser pagar, quiser contestar, aí nós já vimos as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É onde está suspenso o pagamento. E aí, pessoal, depois da suspensão, nós começamos a dar extinção do crédito tributário, que tratamos o conceito de extinção, dizendo que é uma definição compreensível. A extinção do crédito tributário é o desaparecimento do crédito. Tratamos dos objetivos, que é garantir a segurança aos contribuintes do Estado, proporcionando a devida equidade necessária dessa relação. Dissemos que a previsão legal das hipóteses está no artigo 156 do CTN. E aí começamos, já demos do pagamento, eu não dei na ordem, do pagamento, e já dei a compensação. Vamos tratar hoje da terceira hipótese de extinção do crédito tributário, que trata da transação. O que é a transação? É a modalidade de extinção do crédito tributário consistente na feitura de um acordo para que se possa extinguir o crédito, pois a lei pode autorizar acordos mediante concessões mútuas que importem em terminação, ou seja, há um acordo entre sujeito, certo, ativo, que é o fisco, e o passivo, que é o contribuinte ou responsável, para encerrar aquela cobrança. É a chamada transação, tranquilo? É a conciliação, aquela mediação que nós falamos no direito civil. Característica da transação: a transação se caracteriza por ser um acordo entre credor e devedor, ou seja, fisco e contribuinte,
com a finalidade específica de prevenir ou encerrar o litígio. Aí o que é que diz o artigo 171, CTN? A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, ao sujeito ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importem determinação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. O parágrafo único informa: a lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Continuando, a transação terminativa, aproveitando o exemplo já explorado, ocorre quando existe uma lide instaurada. Entretanto, é lícito as partes realizarem um acordo judicial para encerrar o litígio. Ou seja, há um processo de execução fiscal que iniciou. Tudo começou com a impocidência, fato gerador, ocorreu o lançamento e já está na fase de cobrança, execução fiscal. Há um litígio judicial, tranquilo? E aí, pessoal, essa modalidade de transação é permitida no Código Nacional, que não estabelece a figura da transação preventiva. Não existe transação preventiva. Ocorre a transação no âmbito da cobrança judicial. Ou seja, seria no mínimo arriscado permitir a administração negociar com os particulares sem que haja algum procedimento instaurado. Tem que haver um procedimento instaurado, pode ser também administrativo ou judicial, para que haja, certo, uma transação, um acordo. Nós sabemos que na transação as partes, cada um perde um pouco. Certo? O sujeito ativo abre mão de alguma coisa e o passivo também, para chegar a um acordo. Sendo assim, sempre que houver diminuição do patrimônio público, de qualquer forma, deverá uma lei autorizativa para ser celebrada a transação. Ou seja, tem que estar prevista em lei, certo? Para que haja transação. Devendo o ente tributante ser o titular do tributo. Ou seja, o ente sujeitativo que vai celebrar a transação com o passivo, obviamente tem que ser o titular do tributo. O IPVA, aquela competência do Estado do Ceará, não pode ser transacionado com o município. Não tem competência para instituir IPVA. E vice-versa, IPTU, o município e o Estado querer transacionar. Então, para transacionar, o sujeitativo tem que ser o titular, o competente para instituir o tributo. É óbvio. Então, pessoal, vale ressaltar que o agente fiscal não possui liberdade de negociação. Ele apenas representa a vontade do Estado mediante a lei autorizativa, sendo negociável os interesses disponíveis, ou seja, só se pode transacionar os interesses disponíveis. Tranquilo, pessoal? Então, o agente fiscal representa a vontade do Estado. Tranquilo? Em direito público, que é o caso do direito tributário, é notório que existe o princípio da indisponibilidade do patrimônio público. Por isso, o Instituto de Transação não é muito usual. Não é muito usual utilizar essa transação para, certo, encerramento do crédito tributário, para extinção do crédito tributário. Na realidade, esta modalidade aparece combinada com outras formas de extinção do crédito tributário. Vamos dar um exemplo. Suponha-se que uma lei autorize que o Estado conceda desconto de 60% das multas moratórias aplicadas aos contribuintes que renunciarem às ações judiciais que contestem os créditos e algum tributo e procederem ao pagamento em 20 dias úteis. A partir da transação, o Estado concederia então 60% de desconto, de forma que está extinta pela transação. O restante será extinto pelo pagamento débito em aberto. Ou seja, pessoal, nesse caso, vamos fazer um resumo do direito tributário da transação. Depende sempre de uma previsão legal, obrigatoriamente tem que ter uma previsão legal. Não pode ter o objetivo de evitar litígio, só sendo possível depois da instauração deste. Primeiro tem que haver um litígio para ocorrer a transação. A transação não pode ser preventiva.
antes de ocorrer a cobrança, houver um acordo, não. Certo? Não pode prevenir litígio, tem que ocorrer um litígio primeiro. A finalidade dessa transação é facilitar a extinção do crédito tributário, o que vulgarmente podemos chamar de acordo. Tranquilo? Conquanto alçada a categoria de modalidade da extinção tributária, a transação não pode por fim efetivo aquela obrigação, papel que é cumprido pelo pagamento. Ou seja, você faz aquela transação, um acordo de reduzir o valor de 30%, mas só vai extinguir ali quando ocorrer o pagamento daquele restante. Certo? Então não há possibilidade de ocorrer a transação e extinguir. Só extingue a transação, o crédito com a transação quando você faz um acordo naquele momento pela redução do valor e o que sobrar para pagar, o contribuinte tem que pagar, o sujeito passivo, para aí sim extinguir o crédito. Porque se houver transação, e depois naquela transação o sujeito passivo não cumpre com a obrigação de pagar o valor remanescente, então não há a extinção do crédito tributário. Deu para entender? Então a transação tem que finalizar para que haja extinção do crédito tributário com o pagamento do valor remanescente. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, acabou o instituto da transação. Não é muito utilizado atualmente. Tranquilo? Tem que ter previsão por lei. É a autoridade competente que decide. Não pode ser forma preventiva, tem que haver um litígio primeiro, certo? Para depois ocorrer. E a transação só finaliza, extingue o crédito tributário na prática, quando o sujeito passivo paga o valor remanescente daquilo que não foi transacionado. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para outra hipótese. Quarta hipótese. Remissão. Quarta hipótese de extinção do crédito tributário. Remissão com 2S. Remissão com 2S. Remissão com 2S é o perdão do crédito de forma total ou parcial da dívida feita pelo fisco em benefício do contribuinte. Ou seja, remissão com 2S, não confunda com C cedilha, é o perdão daquele dívida do contribuinte de forma total ou parcial, em benefício, é claro, desse contribuinte. Tem que existir autorização legal. Em respeito a isso, o artigo 150, parágrafo 6 da Constituição, servindo direito constitucional, estabelece que somente ocorrerá mediante lei específica da pessoa competente para exercer a tributação. Ou seja, aquele tributo que foi criado por determinada pessoa jurídica, certo? Só pode haver remissão se, obviamente, aquela autoridade competente, certo? Pela autoridade competente para criar o respectivo tributo. Ou seja, se a União vai criar o imposto de renda, por lei, e aí a lei que criou é que pode prever a hipótese de remissão. Mesma coisa estados, municípios, DF. Então, pessoal, a autorização legal é pelo o ente público competente para criar o respectivo tributo. As hipóteses estão previstas no artigo 172 do CTN. Tranquilo, pessoal? O artigo 172 diz o quê? A lei poderá autorizar a autoridade administrativa, cuidado para não confundir na prova 6ª P, tem nada a ver com autoridade judicial. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho a previsão, certo, pessoal, da remissão está em lei. Mas na própria lei vem dizendo que a autoridade administrativa pode conceder por despacho. A previsão está na lei, mas pode ser por despacho da autoridade administrativa. A conceder por despacho a remissão total ou parcial do crédito, atendendo, conforme o artigo 172, 1. A situação econômica do sujeito passivo. A lei vai verificar a situação econômica do sujeito passivo,
para que possa conceder a remissão. A lei vai verificar, certo, quanto ao erro ou ignorância excusável do sujeito passivo quanto à matéria. Vai verificar se o sujeito passivo tinha ou não conhecimento que, ao incumbir aquele fato gerador, ia gerar um tributo. A lei vai verificar, pessoal, a diminuta importância do crédito tributário, se o valor do crédito tributário é irrisório, princípio da insignificância. A lei vai verificar, pessoal, as considerações de equidade em relação às características pessoais ou materiais do caso. As condições também peculiares da determinada região do território. Verificar aquela região está sofrendo alguma calamidade, certo? Então, pessoal, a remissão é competente pela autoridade administrativa e não judicial, é prevista por lei e a lei pode autorizar que faça isso por despacho. Vamos lá, pessoal, continuando. Quem tem que verificar as hipóteses, pessoal, do artigo 172 que eu acabei de retratar é a autoridade fiscal. Tranquilo? Com relação ao despacho que eu acabei de falar, que a lei pode conceder a remissão, ser feita por despacho da autoridade administrativa. O despacho, pessoal, não gera direito adquirido e poderá ser revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfaça, certo? Ou não satisfazia, certo? As condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor. Esses requisitos estão no artigo 172 do CTN. Tranquilo? Acabamos de tratar. Também poderá ser revogada no caso de dolo ou simulação. O despacho pode ser revogado no caso de dolo ou simulação do contribuinte, certo? Ou do terceiro em benefício, né? Aplicando nessa hipótese, além do juro de multa, também uma multa punitiva. Então, pessoal, os requisitos estão no artigo 172. Se o sujeito passivo, certo, por fraude, dolo, má-fé, se informou que estava dentro das condições previstas, vai ser revogado o despacho que concedeu a remissão e vai ser aplicada ainda, além do juro de mora, uma multa punitiva, certo? Nesse caso concreto. Com relação à vedação, pessoal, é vedada a concessão de remissão para débitos da contribuição previdenciária patronal, o chamado INSS patronal, certo? A contribuição dos empregadores, que é 20% sobre a folha. Não incide, não poderá haver concessão de perdão dessa contribuição prevista no artigo 149 da Constituição, certo? Que é um tributo. A contribuição patronal não é permitida a remissão, certo? Que é incidente essa contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados e da contribuição previdenciária do trabalhador e dos demais segurados. Importante, pessoal, vale salientar que somente deve ser concedida, certo, a remissão em casos específicos de forma esporádica, sob pena de beneficiar devedores costumais, em detrimento dos bons pagadores. Ou seja, o indivíduo está devendo, eu pago o mesmo tributo e aquele indivíduo nunca paga, então não está tendo uma relação de equidade. Então, a remissão não pode ser utilizada, certo, pessoal? Para beneficiar devedores costumais, costuma dever, costuma estar inadimplente, tranquilo? Em detrimento dos bons pagadores, tranquilo? E, consequentemente, nesse caso, não pode incentivar o inadimplemento das obrigações tributárias. Com relação à conversão, certo? Vamos para a quinta possibilidade agora. Acabou remissão, já vimos transação, remissão. Vamos para a quinta possibilidade de extinção do crédito tributário. Conversão de depósito em renda. Conversão de depósito em renda. Vamos lá, pessoal. Quinta possibilidade dada aqui agora de extinção do crédito tributário. Conversão de depósito em renda. Que é isso?
é a hipótese de extinção do crédito tributário, por meio do qual, havendo depósito na discussão judicial e posterior improcedência da ação, o montante é convertido em renda em favor da fazenda pública, extinguindo o crédito tributário. Ou seja, pessoal, há um depósito em juízo do valor que está sendo cobrado no lançamento. Com esse depósito em juízo, pessoal, posteriormente que encerrar o processo de cobrança administrativa ou judicial, extinguir o processo e dar razão, por exemplo, à fazenda pública, aquele depósito judicial vai ser convertido em renda para a fazenda pública e, consequentemente, vai extinguir o crédito tributário. Assim também, se no processo administrativo de cobrança ou judicial de cobrança e execução fiscal dar-se-á razão ao contribuinte, aquele processo vai transitar em julgado e aquele depósito que foi feito do valor do tributo será convertido em renda para o contribuinte. Então, pessoal, tanto para a fazenda como para o contribuinte, ao ser convertido em renda, extingue o crédito tributário. Continuando, é uma das modalidades de suspensão do crédito tributário. Uma das modalidades de suspensão do crédito tributário, lembre que eu dei para vocês, é o depósito do montante integral. Não confunda conversão de depósito em renda, extinção do crédito tributário, com o depósito do montante integral, que ocorre a suspensão do crédito tributário. Esse depósito do montante integral, que foi dado no artigo 151, suspende a exigibilidade do crédito tributário e evita ali juros de mora posteriormente. Quando encerrar o processo, aquele valor será depositado na conta da fazenda do tributo ou do contribuinte. Então, pessoal, voltando para cá, comparando, uma das modalidades de suspensão do crédito tributário é o depósito do montante integral. Falei para vocês, está lá no 151.2. Utilizado para impedir a administração de expropriar qualquer bem em ação executória. Se o depósito for feito do valor do tributo, a administração não pode penhorar os bens. Isso é ação de execução fiscal, porque já tem um valor, certo, disponível em conta para caso ela tenha êxito. Então, pessoal, diante disso, se o contribuinte perder a discussão judicial ou administrativa, ocorrerá a conversão desse depósito em renda. Ou seja, para que ocorra a conversão desse depósito em renda, em regra vai ocorrer primeiro o que? A suspensão através do depósito do montante integral. Quando ocorre a suspensão mediante o depósito do montante integral para suspender a cobrança até que o processo administrativo judicial seja julgado, a partir do momento que for julgado, esse depósito vai se converter em renda para ou o fisco, se tiver êxito, ou para o contribuinte, se tiver êxito. A partir do momento que aquele depósito for convertido em renda, acabou, extinguiu o crédito tributário. Então ocorre primeiro a suspensão com o depósito do montante integral e depois, quando é julgado o processo administrativo ou judicial de cobrança, aquele valor depositado vai se converter em renda ou para a fazenda pública ou para o sujeito passivo e ambos, se for assim, extinguirá o crédito tributário. Continuando, pessoal. Sexta modalidade agora de extinção do crédito tributário: pagamento antecipado e homologação do lançamento. Sexta modalidade: pagamento antecipado e homologação do lançamento. Já demos remissão, transação, conversão do depósito em renda e agora pagamento antecipado e homologação do lançamento. Trata-se da hipótese de lançamento por homologação, pela qual, uma vez constituído o crédito